Bom, vamos para o outro jogo da noite. Aí sim tivemos 2 gols do time rubro-negro. O Atlético Goianiense jogando em casa venceu o Corinthians por 2-0. Vamos lá, quem estava em Goiânia acompanhando tudo e traz as informações para nós agora é o Vinícius Nicoletti. Vai, Vinícius! Olá, Edu, Rodrigo, muito boa noite para vocês, boa noite a todos que acompanham o Sport Center. O Atlético Goianiense abriu vantagem diante do Corinthians aqui em Goiânia, o estádio Antônio Ascioli, conhecido como Castelo do Dragão. E que vantagem, 2-0 para o time da casa. O Corinthians veio com o time quase completo, apenas a ausência de um possível titular, o Renato Augusto. Mesmo assim, criou poucas chances, pouca criatividade, principalmente no ataque. As melhores oportunidades foram da equipe da casa. O Atlético Goianiense abriu o placar com o Jorginho no primeiro tempo, uma jogada do lateral Dudu. No segundo, o técnico Vitor Pereira fez as mudanças, principalmente no ataque. Roger Guedes saiu para a entrada do Adson. No meio-campo, Juliano entrou. Também o volante argentino Fausto Vera, nova contratação. Mesmo assim, a equipe corintiana criou poucas chances e não conseguiu o empate, não conseguiu incomodar o goleiro Ronaldo. Já no finalzinho da partida, Léo Pereira marcou o segundo gol, sem chances para o goleiro Cássio. Atlético Goianiense, que vem mal no Campeonato Brasileiro com 5 derrotas, está bem nos confrontos de mata-mata. E o Corinthians agora precisa de uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença para forçar a decisão nos pênaltis no jogo da volta em São Paulo. A explicação deste jogo é muito simples, de explicar. Vi uma equipa a lutar em todos os duelos, a jogar com a faca na boca, a dividir todos os lances, e vi a minha equipa. Depois, eu acho que a vitória no Mineiro nos fez mal, porque jogamos de barriga cheia, não lutamos por todas as bolas, não fomos sempre atrasados, eles foram sempre mais fortes, mais rápidos, mais sobre a bola. Portanto, e nós agora na segunda volta, no segundo jogo em casa, temos que jogar exatamente com a determinação que eles jogaram aqui. Bem, eu não sei por parte deles, mas eu vi a minha equipe completamente comprometida com esse resultado e entrar dessa forma. E essa é a forma do Atlético jogar. Todas as vezes que a gente joga com essa intensidade, com sangue nos olhos, realmente sentindo, sabe, as veias, passar o sangue ali, é a nossa forma de jogar. Não tem nenhum craque, então a gente precisa realmente se doar como equipe, e não adianta ter só o individual, mas nós sabemos que o jogo de volta é um outro jogo. Gramado diferente, a torcida vai estar apoiando, eles são muito fortes dentro de casa, normalmente eles não perdem jogos em casa, são raras as oportunidades que têm acontecido, mas a gente vai para lá também dessa forma. As duas equipes agora concentram forças no Campeonato Brasileiro. Corinthians recebe o Botafogo na Neoquímica Arena e o Atlético Goianiense vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo no Maracanã na abertura do retorno. Na Copa do Brasil, vantagem para a equipe de Goiânia. É o mesmo placar do ano passado, quando o Atlético Goianiense eliminou o Corinthians, só que o primeiro jogo foi em São Paulo, a decisão aqui em Goiânia. Agora a decisão será na Neoquímica Arena. Será que o resultado será diferente? Questão para vocês aí no estúdio. Edu, Rodrigo, grande abraço para vocês. Até a próxima. Obrigado, Vinícius. E aprendemos mais uma expressão lusitana, né? Que a gente fala aqui, o time entrou com a faca entre os dentes. E ele falou, o Atlético Goianiense entrou com a faca na boca. E o Corinthians não, quer dizer, a crítica à própria equipe foi clara. E a gente está falando do Atlético Goianiense que vem de 5 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, né? Vem bem nas Copas, né? Na Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Mas vem mal no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento. E aí ele acredita, talvez, essa moleza, entre aspas, do Corinthians, a achar que o jogo estava ganho. Será que teve por aí? A conversa vai ser quente durante a semana entre o Vitor Pereira e o elenco, né? É um pouco de salto alto, talvez, né? Não desrespeito ao adversário, né? Mas o Corinthians talvez não se aplicou tanto, achando aquela coisa, o resultado vai vir naturalmente, né? Vamos levar aqui em banho-maria. Contra o Galo a gente tomou um gol numa situação muito complicada e conseguimos a virada no fim, né? De forma surpreendente, até épica e tal. Então talvez um pouco de soberba ali, diante do resultado impressionante, impactante do fim de semana. Agora, muito mérito do adversário, né? O Dragão está muito bem nas Copas, vai pegar o Nacional de Luiz Soares agora, né?
E tem condição de avançar. A gente fala muito aqui de São Paulo, de Inter, de Ceará, né, que faz a melhor campanha, mas o Dragão pode sim avançar na Sul-Americana e agora coloca uma vantagem interessante. O Atlético Goianiense também, não como o Atlético Paranaense, mas ele também se agigantou em alguns momentos. Por exemplo, ele nunca tomou gol em Itaquera, em 4 jogos. Essa estatística é impressionante. Né? Tem muito time que não consegue ganhar. Então, agora pode tomar um que mesmo assim está classificado. Você vê, o São Paulo já jogou 16 vezes em Itaquera, nunca venceu. O Atlético Goianiense não só já venceu lá, como não toma gol, né? Então é um adversário que se transformou em algo muito espinhoso para o Corinthians, né? Aí você vai falar, naquela época do Silvinho, né? O Corinthians estava bem bagunçado. E você vê hoje um Corinthians embalado, também em 3 frentes, em quartas de Libertadores. E o placar foi mais do que merecido. O Cássio, com 10 minutos, já tinha feito 2 grandes defesas, né? Quem olha o placar assim, nossa, 2-0 e tal, poderia ter sido pior. Ainda acho um placar reversível, né? Uma vantagem de 2 gols, qualquer placar de 2 gols vai para pênaltis. Você tem o Cássio no gol, né? Se vai para pênaltis, a chance de você triunfar com o Cássio no gol é enorme. Então ainda é bem possível. Em Itaquera, o Jorginho conhece muito bem, falou ali, né? O Corinthians tem uma força muito grande, mas é preciso entender esse fenômeno recente também com o Atlético Goianiense. O Jorginho em campo, não o técnico, o jogador é muito bom jogador, talvez o melhor do time do Dragão, né? Fez um gol, né? E estava sozinho na hora do gol. O Léo Pereira também, né? Outro gol bacana. Então é um time que tem argumentos, né? Não é um acidente, né? Não foi um raio que caiu ali e tal, 2, né? 2-0. É um time também bem trabalhado. O Jorginho consegue fazer bons sistemas defensivos, né? Então anulou boa parte das peças do Corinthians. Aí você pode até discutir que alguns jogadores não foram tão bem ou decepcionaram um pouco. O William, por exemplo, né? Mas o Corinthians ainda tem material humano, Itaquera, Fiel, vários argumentos para reverter esse placar. A dificuldade aí e essa derrota traz esse cenário difícil. É que agora tem uma decisão com o Flamengo na Libertadores nas próximas 2 semanas, né? Então, realmente, vai ter trabalho o Vitor Pereira para se ajustar aí nas Copas. Agora, em outro momento da entrevista, ele fala, né, que realmente não deu certo jogar com o Yuri Alberto e o Roger Guedes ali na frente. Ele saca o Roger Guedes no intervalo e dá a entender que a recomposição é o motivo, porque prejudica a defesa. Então, acho que vai sobrar para o Roger Guedes mesmo ficar mais no banco de reservas nos próximos jogos. Vamos lá mais uma vez com o Gaciba, que está aqui para falar. Foi um jogo mais tranquilo do que no Maracanã, mas tivemos ali uma dúvida em relação ao traçar da linha no primeiro gol do Atlético Goianiense, né, Gaciba? Exatamente, um lance muito difícil, né? Um lance muito ajustado, no qual foi traçada a linha de impedimento. Você vê que o posicionamento, e o fã de esporte vai ver na imagem, o posicionamento do árbitro assistente, ele vai se assustar quando vê essa linha, porque ele estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. Então ele acha que o jogador está muito legal pela paralaxe criada. Olha lá, ó. Ele está adiantado em relação ao penúltimo defensor, ele está na linha lá do atacante, lá do meio, né? E aí a linha tem que ser traçada. Para sorte da arbitragem, por competência da arbitragem, né? Deu exatamente a mesma linha. Vocês estão vendo aí, vocês estão vendo a azul, né? Pedacinho da vermelha. Se está vendo azul, defensor, então essa linha traçada dá um pequeno posicionamento, uma pequena posição do jogador que faz o cruzamento em posição legal, portanto a decisão de campo foi mantida, né? 1 milímetro, alguns centímetros para o lado, essa decisão do campo iria ser modificada, e aí eu tenho certeza que teria muito mais polêmica, né, em relação ao que aconteceu. Mas parabéns à arbitragem, à equipe do Marcelo de Lima Henrique, árbitro experiente, conduziu muito bem o jogo, e tenho certeza que este resultado, né, e todas as ações da arbitragem, né, não vai ser assunto amanhã a arbitragem do Marcelo, como será assunto a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, sem sombra de dúvidas. O Gaciba, para fechar, a nossa dúvida na redação é o seguinte: a linha é traçada por trás do árbitro assistente, tá vendo? Então a gente não tem certeza se a linha foi traçada exatamente no pé. Podia estar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, não tem dúvida nisso? Não tenho dúvida em relação ao pé do jogador, ela pega o assistente. O que eu achei estranho, que eles não ter tentado, é que a gente não vê o início do processo, né? No Campeonato Brasileiro, em equipes da Série A, e a Copa do Brasil está inclusa essas equipes,
São 5 câmeras, Edu, que ficam disponíveis para a gente fazer a linha de impedimento. E tem 2 câmeras que são só da CBF, nem são da transmissão, que ficam na linha do gol, né? Talvez essas câmeras tivessem ângulo melhor para pegar. Mas aí, para mim, pelo posicionamento do pé, ali, a não ser que ele tivesse um pé muito grande, que eu não acho que não seja uma chuteira muito grande, não alcançaria aquele ponto, né? Então foi feito como o mais difícil para fazer a linha é achar a base do jogador, que é uma coisa que ninguém percebe, aquela parte pontilhada que fica nos pés do jogador. Esse é o mais difícil. Como ele tinha a base do pé esquerdo, né, ele realmente ficou fácil para ele colocar essa base do jogador, porque se essa base é colocada em outro ponto que não seja o ponto de contato com o solo, né, ela cria o projeto. É essa primeira linha que é colocada, não essa linha que sobe, né, essa linha que é colocada na base do jogador. Então esse é o mais difícil. E por esse ângulo eles tinham as 2 bases e os 2 pontos que deveriam passar a linha mais adiantados dos defensores. Então, tranquilamente, a linha pode ser feita com segurança e, nesse caso, manter uma decisão de campo. É isso, Dudu recebe a bola, aí cruza para o Jorginho abrir o placar. Gaciba, obrigado, companheiro. Grande abraço. Valeu, bom programa para vocês. Até amanhã. Abraço, Gaciba. Até a próxima. Intervalo rapidinho, a gente continua falando de Copa do Brasil daqui a pouquinho.